O narcisista, ele tem 2 sentimentos predominantes, raiva e inveja. Né? Ele não tem muitos sentimentos bons. Ele não ama, como ele não tem empatia, ele não ama, porque o outro é só um objeto, não é um ser igual a ele. Então, ele sente raiva de tudo e de todos, da vida, inclusive. Que assim, na cabeça dele, ele tinha que ser muito mais reconhecido, ele tinha que ser muito mais especial do que as pessoas reconhecem, porque ele se acha o rei sol, né? Eu brinco. E a inveja é uma das coisas muito presentes, que ninguém pode ser melhor que ele em nada. Né? E então ele olha para você, qualquer coisa que você tenha de bom, ele não só quer ter mais do que você, mas como ele não consegue, ele quer destruir o que você tem. Então, se você é uma pessoa, sei lá, que as pessoas gostam, você é uma pessoa carismática, sociável, as pessoas adoram, ele vai começar a te criticar. Você fala muito, você ri muito alto, você sabe? Não, você fala demais. Porque você é o centro da atenção, porque as pessoas gostam de você. Se você tem uma conquista, seja na sua vida profissional, financeira, isso não presta, isso é uma porcaria, você não sabe fazer, não é assim. Ele vai tentar destruir tudo que você é ou constrói porque ele não suporta. Né? Muitas vezes ele quer copiar, como você falou. Né? Seu sonho é o carro tal. Aí ele já vai desqualificar, esse carro não presta, esse carro é isso, esse carro é aquilo. Aí compra outro mais caro só igual. pra ou compra um igual. Não, comprei porque... Né, como eles não têm criatividade, não têm personalidade, eles tendem a copiar. Inclusive o que você fala, tá? Você fala uma coisa, ele pode dizer que é uma grande besteira, depois ele repete como se aquela ideia fosse dele. Sabe? Seja o carro, a fala... É muito destrutivo. A inveja é muito presente. É o sentimento predominante. Raiva e inveja. Meu Deus. E daí quando você decidiu cursar psicologia, foi para se entender ou para trabalhar com as pessoas? Como que foi essa decisão? Eu fiz 2 faculdades. A psicologia é a segunda, né? E, na verdade, eu tive muita dificuldade de me achar na vida profissional no início. Porque eu morei fora do país, quando eu voltei, eu tinha 20 anos. E eu tinha que me encontrar. Eu fiz vários vestibulares na época e os que eu continuei, eu comecei 2 faculdades, eu fazia letras, porque eu dava aula de inglês. E no meio de letras, eu tive uma matéria sobre psicologia que eu apaixonei. Eu falei, é isso, vou fazer psicologia. Aí eu terminei letras e fui fazer psicologia. Então, na verdade, não foi com um objetivo... nesse sentido, né? Eu já tinha vivido esse relacionamento, mas eu não tinha isso em mente. Foi uma coisa mesmo de querer estudar, que eu me apaixonei pela psicologia. Só que quando eu comecei a atender, que eu vi que muitas mulheres que chegavam até mim viviam esses relacionamentos, foi que a minha ficha caiu, que eu falei, nossa, isso tem a ver com a minha história. Sim. Né? Isso conecta com a minha história e conecta com a palavra que Deus tinha me dado. Aí tudo fez sentido. E aí isso se transformou num propósito. Hoje, falar sobre o que eu falo é mais do que a minha profissão, né? É um propósito de vida mesmo, de ajudar essas mulheres. Você sentiu alguma resistência no começo, quando você começou a compartilhar, ou você sentiu que era algo que as mulheres estavam necessitando de saber e ter um aconselhamento? Eu senti que as mulheres estavam necessitando, né? Claro que tem algumas resistências no sentido... como é que eu vou dizer? De pessoas que não conhecem, por exemplo, o assunto. Né? Tem pessoas que falam, mas como é que você fala que uma pessoa é narcisista e você nem conhece essa pessoa? Né? A gente conhece um narcisista pelo perfil de comportamento, é assim que você avalia um transtorno de personalidade. E quem melhor conhece um narcisista é quem convive com ele. Então, quando eu recebo uma pessoa que me conta o que ela vive no relacionamento, é muito fácil identificar. Né? Para mim é muito fácil identificar, porque o perfil de comportamento é sempre o mesmo. Sim. É muito parecido. E eles não mudam, porque não vão só repetindo com outras pessoas o mesmo padrão? O mesmo padrão. Não existe cura, não existe tratamento? Não existe cura, transtornos de personalidade não tem cura. Existe tratamento, mas eu vou só explicar por que não tem cura. O transtorno de personalidade é uma forma de ser. A pessoa ela é assim. É a forma que ela enxerga o mundo. É como se fossem os princípios e os valores dela. É a lente que ela enxerga o mundo.
E ela pode desenvolver esse transtorno por conta, talvez, de algo que ela passou, por exemplo, de repente, depois de uma idade, ela se torna essa pessoa, ou é algo que você acha que já vem hereditário? Então, existem fatores, a ciência fala de fatores hereditários e ambientais. O que são os fatores ambientais? É a família que essa criança cresce, porque os transtornos de personalidade eles se desenvolvem na infância, não é na vida adulta. É que aparece na vida adulta, porque aparece com a personalidade da pessoa. Sim. Mas eles acontecem ali na infância, por causa de uma família disfuncional, né? Às vezes é um filho rejeitado, às vezes é um filho que não é amado, às vezes é um filho que sofre abuso, ou filha, existem mulheres também, né? Então, naquele ambiente disfuncional, ele desenvolve o transtorno junto com a personalidade. Então, é como se tivesse, a personalidade dele fosse o transtorno. Então, o comportamento dele, a forma dele de ver o mundo é aquela. É um jeito de ser, né? Não existe cura. A ciência fala que transtorno de personalidade não tem cura, porque a pessoa ela é assim. Agora, existe tratamento? Existe. Seria a terapia. Só que tem um porém. Eles não admitem, né? Como o narcisista tem no transtorno uma característica que se chama senso de superioridade, eles não se veem com problema. Na verdade, eles não sofrem pela forma que eles são. Eles não querem mudar, né? Eles acham o máximo. Eles vão mudar o quê? Na verdade, eles acham que tem um grande benefício. Eu não amo, então eu não sofro por amor. Eu não tenho empatia, então eu não sofro com a dor do outro. Claro que eles não têm esse nível de consciência, mas eles se acham especiais. Você é muito mimimi, você sofre demais, você chora demais. Nós, réis mortais, na cabeça do narcisista, somos sensíveis demais, porque nós sentimos. Então eles veem isso como uma grande vantagem. Eles gostam de ser como são. Né? Eles não têm noção de que é geralmente um transtorno. Então, por isso que existiria um tratamento? Existiria. Mas eles não querem, não faz sentido para eles. E nem medicação, porque qual medicação que você vai dar para alguém que não ama? Para alguém que não tem empatia? Não existe medicação para você ter empatia. Não tem. Então, na verdade, acaba sendo uma rua sem saída. Apesar de existir, eles não buscam. Que acabam nem buscando em Deus, nem buscando, né? Alguns se escondem em Deus, na religião, em Deus. Isso é muito comum, né? Nas igrejas, né? Qualquer tipo de religião está cheio de narcisista. Inclusive, na psicopatia, que é um transtorno muito parecido com o narcisismo, uma das profissões que mais existem psicopatas são líderes religiosos. Então, tá cheio. Por quê? Porque tudo que o narcisista se preocupa é com a imagem. Né? Ele cria uma imagem de quem ele gostaria de ser. Na verdade, ele não é, mas ele gostaria de ser esse homem perfeito. E a religião faz esse papel, né? Então, se ele diz que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem correto... Sou confiável. Eu sou confiável, exatamente. Isso para ele é muito conveniente. Ele não é nada daquilo interiormente. Mas, para o público, para a vida social, ele é. Agora, quando você vai dentro de casa, quem conhece ele? Conhece a mulher, são os filhos. Né? Ali, ele se mostra. Então tem muita gente assim. A religião é um grande disfarce para o narcisista. Então ele fala, ele vai saber a Bíblia, ele decora, ele sabe o que dizer, ele sabe como falar, ele sabe como convencer. Aliás, essa é uma outra característica do transtorno, o poder de persuasão deles. Né? Por isso que, como você falou no início, né? A gente fica encantada. É muito difícil não cair. Porque eles são muito persuasivos, é o poder de sedução que eles têm na fala. Eles convencem a gente de que o céu é verde. E você começa a achar que o problema é você que está vendo o céu azul. Então, a religião é um lugar muito confortável para um narcisista. Seria como se fossem os perversos da Bíblia, Sim. que falam que, né, que não tem, que não há cura para eles? Sim, é exatamente isso. O narcisista, ele vai para o lado da perversidade, como o psicopata, né? O psicopata é mais perverso. Né? Em 2 Timóteo 3, eu gosto muito desse texto, que é uma descrição perfeita sobre o narcisismo. Que ele fala que nós viveríamos tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis por causa da dureza do coração dos homens. Porque de homens que são voltados para si mesmos. Né?
E aí lá ele descreve exatamente o que é um perfil de um narcisista, de um psicopata. Meu Deus do céu. E aí diz no final, destes, afasta-te. É.